Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Eloi Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e divulgue, compartilhe o nosso canal. Fundamentos do neomedievalismo. Hoje de manhã eu tive uma curiosidade filosófica. Eu pensei, se a igreja protestante ela é essencialmente humanista, como ela compreendeu, até em grande parte, em grande sentido, que Jesus é o centro de todas as coisas? Porque a experiência cristocêntrica, a cristologia, essa espiritualidade cristocêntrica, ela está no centro do coração protestante. Se ela é essencialmente renascentista, humanista, bom, uma das possibilidades seria de que a ruptura com a história produzida pelo humanismo protestante não impediu que a igreja protestante continuasse a ser igreja. Essa reforma, essa ruptura, ela não atacou a doutrina da Trindade, certo? Ela não atacou o cânon, ela não atacou o próprio Jesus, porque lá vai estar sola Christus. Os cinco solas da reforma, eles dogmaticamente são dogmas protestantes. Eles centralizam a escritura, eles centralizam Jesus, centralizam a fé, centralizam a graça e centralizam Deus, a quem é devida toda a glória. Então, isso poderia ser um avivamento para a igreja? Somente seria um avivamento se fosse produzido com um espírito cristão. Porque nesse caso ele se incorporaria dentro da própria igreja católica universal, igreja antiga. Ele se incorporaria na igreja mais antiga e seria dissolvido na comunidade. Isto é o aspecto da autoridade espiritual que, como uma contestação, na verdade, ela não vai estar contestando, né? Contestação não é a palavra. Você vai propor e convencer de maneira amável. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque na Idade Média a história era considerada sacra. Se você rompe contra a história através de uma mentira, o que ocorre? Você rompe com a sacralidade, porque a história ela é sacra. E hoje ela não é mais sacra. Quando você entra em uma igreja católica e você vê aquela arquitetura medieval, dá a impressão que a igreja ela parou no tempo. Tanto ela parou no tempo que a igreja, o pensamento católico, ele continua aristotélico, ele não consegue avançar além de uma perspectiva tomista medieval do mundo. Por isso que a igreja protestante ela é que está tomando a frente das grandes revoluções no que tange a filosofia analítica, com Alvin Plantinga, Richard Swinburne, Peter Van Wagen, Robert Chaldy, William Alston, certo? E até no âmbito mais da popularização desses filósofos,
mas como uma proposta mais apologética, mais teológica e mais voltada para a igreja e mais para os debates orais, debates falados, o William Lane Craig. Como que nós vamos entender, por exemplo, a adoração? O movimento gospel americano ele tem uma raiz complexa ali no início, lá no século XX. Esse movimento gospel, a igreja ela se aproxima daquela beleza que existe na música secular e entende a música secular como uma expressão de um amor mais humano, de um amor mais, de uma emoção mais efetiva dentro da arte. E ela traz isso para a igreja e o movimento de adoração musical ele não para de crescer, de se expandir. E dentro desse significado da liturgia, onde agora você dança, você tem bateria, você tem violão, você tem guitarra, você tem os jovens se vestindo de maneira contemporânea, integralizados ao próprio mundo. Então você poderia dizer, o mundo está entrando dentro da igreja? Na verdade, a igreja está indo para o mundo, ela está avançando ao mundo. Quando você vê Hillsong, por exemplo. Quando você vê os movimentos hoje que estão acontecendo no Brasil, de adoração, movimentos recentes, né? Quando você vê a Casa Worship, quando você vê Juliane Souza, quando você vê Isadora Pompeu, quando você vê Nívia Soares, Ademar de Campos. Existe também uma música mais intelectualizada, né, brasileira, intelectualizada, de letras que até possuem um cunho mais críticos. Essas músicas, elas são uma espécie de teologia crítica em forma de música. Mas ela não expressa um sentimento de adoração como aquela entrega mística livre. É uma outra coisa, não é o worship. Seria aqui, tratando aqui um pouco de filosofia da arte, seria uma música que ela possui uma dimensão mais cultural e crítica. E seria interessante se pudesse produzir as duas coisas, né? Porque elas são bem distantes. Uma é mais fria, ela é intelectual, isso é bom. Intelecto é racionalidade sempre é bem-vinda, cultura é esplêndido. Mas ela tem um certo embate com aquele sentimento mais estético do worship. Que você vê, por exemplo, na Hillsong. Aí você fala, Anderson, eu não concordo com o que você está falando. Bom, não é necessário concordar. Desde a época que eu participava de debates em fóruns de música clássica, muito tempo atrás, eu participei do Allegro, um debate, um fórum de música clássica. Depois eu participei do Vivace. Depois esses debates acabaram. Hoje nós não vivemos mais na era do debate. Nós vivemos hoje na era do ressentimento, do ódio, da indiferença e não se pode mais debater. Hoje é o relativismo da própria opinião, né? Então a opinião hoje ela vale mais do que o próprio conhecimento. A filosofia ela distingue entre opinião e conhecimento. E hoje ela distingue até mesmo entre crença verdadeira e conhecimento. Mas isso já é epistemologia contemporânea. O aspecto relevante da filosofia da arte é esse. Que, bom, a igreja protestante ela está fazendo coisas maravilhosas. A igreja católica ela teve o Concílio Vaticano II. Eu comecei a ler agora um livro ali, O Cristão do Futuro, de Karl Rahner, né? E ele ele vai estar ali falando um pouco, pensando como que a igreja católica ela se relaciona com a modernidade. E ela se relaciona, por exemplo, reconhecendo a teoria da evolução. A teoria da evolução é reconhecida pela igreja católica, ela já se posicionou admitindo erros que ocorreram no passado, né? Embora nem todos esses erros são bem compreendidos, né? As pessoas pensam que Giordano Bruno foi condenado por causa da ciência. Não, ele gostava, ele era revolucionário no que tange a ciência, mas ele também tinha proposições alquímicas, né? Proposições herméticas. E foi por esse segundo motivo que ele foi condenado, pelo hermetismo e não devido à ciência.
Mas aí vai ter a Inquisição, também existe a Inquisição calvinista que ninguém fala, né? Vai ter as cruzadas. Bom, cruzada é guerra. Nos Estados Unidos, os presidentes evangélicos da igreja protestante lançaram bombas e mataram as crianças lá. E lançaram bombas no Afeganistão, no Iraque, né? Os portugueses, os espanhóis vieram aqui e acabaram com a cultura dos índios e a cultura não apenas com os ameríndios, né? Com as culturas astecas, incas, os incas, os maias, os astecas. Foi um massacre. Mas os Estados Unidos também faz massacre com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Uma nação de crentes, de evangélicos, de puritanos. Puritanos, de batistas, de presbiterianos, né? E também vai estar lá encantada com uma nova ordem do século, de certa maneira. Então, a cultura americana é muito complexa. Lá teve dois grandes despertamentos. Houve também despertamentos na Inglaterra. Esses despertamentos são aquilo que pode se denominar em uma filosofia da história da igreja de evangelicalismo. É um movimento que surge dentro da igreja protestante, que ele reage ao próprio humanismo protestante e se torna então uma espiritualidade. É um tipo de espiritualidade, o evangelicalismo. Já não tem mais nada a ver com Lutero, com aqueles reformadores. É outra, é avivamento. Então, essas dimensões, quando você fala de Hillsong, quando você fala do movimento recente, aqui mesmo no Brasil, quando você fala, vamos para a filosofia. Alvin Plantinga, quando você fala do argumento ontológico modal, Deus é o ser maximamente grande em todos os universos possíveis, em todos os mundos possíveis. Como assim? Pois é. Quando você chega, trilogia de epistemologia de Alvin Plantinga, a crença em Deus, ela é básica. Não é fé, é crença. Termo filosófico para a epistemologia do século XX. Né? Função apropriada, aval, garantia, crença avalizada. A instigação interna do Espírito Santo. O aval epistêmico. O modelo de Aquino e Calvino. E o modelo de Aquino e Calvino expandido. Isso é Alvin Plantinga. Todos esses movimentos foram feitos pela igreja protestante. A cultura gospel dos Estados Unidos. A própria Austrália. Então, a igreja católica, ela olha para o passado e contempla a tradição, que não está nos solas da reforma. Não está. A igreja protestante, ela desconhece quase que completamente a patrística, né? Ela desconhece João da Cruz, né? Se bem que eu acredito que até muitos padres católicos também não conhecem tanto assim João da Cruz. Teresa de Ávila, Teresa de Lísio, Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Teresa de Jesus, do Castelo. Moradas do Castelo Interior. O que está acontecendo? Quando você sai da tradição, você rompeu com a sacralidade, porque você rompeu com a história. A história é sacra. Porque Jesus está na cultura, mas ela deixa de ser sacra e se passa a ser humana. Isso é protestantismo. O que é o catolicismo hoje? O catolicismo também é protestante. Ele também se tornou humanista. Erasmo de Roterdã era humanista, assim como Lutero. Eles tinham suas divergências ali, mas eles já era aquele renascimento de Francesco Petrarca. Quando a alquimia produz o renascimento, ela está planejando que o homem agora é mais importante do que Deus
E Deus, ele é buscado, inclusive hoje, pelos jovens adoradores. Eles entenderam que Jesus é o centro. Eles entenderam que Deus é importante. Mas o homem ainda é mais importante. A filáusia, o amor a si mesmo. Não é nem egoísmo. É quase um egocentrismo. Mas nem seria isso. Não se trata de fazer aqui uma crítica ácida. É uma constatação do âmbito da espiritualidade. É filáusia, amor a si mesmo. Amor à própria experiência. De se projetar no mundo como alguém que vai trazer, vai atrair uma certa admiração. Hoje, qualquer um pode ser uma celebridade. Há 30 anos atrás, celebridades era da televisão. Hoje, qualquer um pode ser uma celebridade. Então, contemplar-se no espelho como a experiência do mito de Narciso. O que isso tem a ver com a Grande Guerra? O que isso tem a ver com a era do neomedievalismo? Aliás, já que estamos falando do neomedievalismo, e aqui nós temos muitas aulas no nosso canal, inclusive o Manifesto Místico. Inaugurando o neomedievalismo? Sim. O neomedievalismo, a experiência do neomedievalismo. Assista a nossa aula Sacralidade, Humanismo e Adoração. Ali nós vamos falar aqui, na Idade Média, a sacralidade era central. Na modernidade, o que é central é o humanismo. E o neomedievalismo, ele se parece mais com a Idade Média ou com a Era Moderna? Contemporânea, pós-moderna. Ou seja, dentro do pacote da modernidade. Aquilo que os renascentistas e os renascentistas e os iluministas do século XVIII prepararam para a gente, como Kant, por exemplo, como Comte, né? Esse pacote que está lá em Pico della Mirandola, a dignidade do homem. Para o catolicismo, de certa maneira, o homem ele se considera indigno a ponto de a santificação ela preceder a salvação. Primeiro você se santifica para depois poder atingir a salvação, e numa dessas você pode até passar uma temporada ali, né, no purgatório. Mas depois você vai ver Jesus, não é? Para o protestante, não. John Newton ele vai dizer: eu fui salvo. Essa graça espantosa que me salvou, esse náufrago que eu sou, salvou, é pretérito perfeito. Já aconteceu. Nem diz me salvava, salvou. Concretizou. É pretérito perfeito. Concretizou. Já foi salvo. Não é quando Paulo diz, olha, eu não julgo que a tenha alcançado. Mas é quando Paulo diz, guardei a fé, a coroa será me dada pelo justo juiz no último dia. Aí já é certeza da salvação. Ou melhor, a convicção. O protestante ele possui convicção da salvação. Não certeza absoluta. A certeza é para os que se encantaram com Calvino. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí também já virou bagunça. Né? Se a gente for falar do calvinismo, aí, vamos manter um nível filosófico assim, digamos assim, o relacionamento entre Deus e o homem, ele é sinérgico. Ele é de uma cooperação. E essa sinergia ele é trazida para o âmbito da comunidade do Ocidente. Então temos muito que falar sobre sinergia. Né? Ao Deus conceder liberdade ao homem para responder ao amor, se Jesus nos amou primeiro, corretamente, o homem ele pode corresponder a esse amor? Jesus pode conceder essa liberdade? Ele consegue. E ele continua sendo soberano. Isso é soberania. Jesus concede liberdade ao homem para aceitar o presente que lhe foi concedido.
E ele continua soberano. Eu te dou um presente. Esse presente é salvação. Estou dando para você. Você quer? Você já viu? Opa, eu não conhecia. Agora eu estou vendo o presente na minha frente. Mas você tem que estender. Eu já estendi a mão para você. Estou dando presente para você. Você vai aceitar? Você é livre para responder. Isso não tem nada a ver com Pelágio. Tem mais a ver com talvez Armínio e mesmo com toda a maioria dos teólogos mais. E os filósofos e os teólogos. Mas eu só vou dizer que tem um certo equilíbrio desses dois lados dessa interação, né? Que Pedro vai dizer que a presciência, se a presciência de Deus nos garante a eleição, quer dizer, o que significa isso? Significa algo que Romanos 9 não é central para a Escritura. O que é central, por exemplo, é quando Jesus diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então, disponibilidade da salvação. E aí, nós temos essa perspectiva, não da certeza, mas da convicção da salvação. Ela pode ser perdida? Bom, se você entrar na apostasia, ela está sendo até oferecida para você. Vai haver um recrutamento, um exército de proporções inimagináveis. Você vai ser alistado. Alistado não. Você vai ser convidado de maneira muito sutil a se alistar um exército que de repente você pode estar ali numa experiência de um Deus já mais ambíguo, mais neoplatônico, um Deus mais hermético, que é mais vibração, que é energia, um Deus que é o Deus da nova era, esse Deus que é um Deus legal, né? Bastante bacana. É um Deus soft. E Jesus? Bom, Jesus ele é transcendente, ele está fora do espaço e do tempo. Ele não está misturado com o mundo, como vai dizer Hegel. Ele não tem nada a ver com a respiração cósmica de Brahma da Índia. O que Jesus tem a ver com a Índia? Jesus é uma coisa totalmente diferente da experiência da Índia, da espiritualidade da Índia. Jesus ele fala assim, ó, quando ele está conversando ali com Marta e Maria, ele fala, olha, só tem uma coisa que é necessária, mas nada mais é necessário. Mas como assim? Como assim? Porque Jesus ele é entendido como o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus transcendente. Não é uma outra coisa. Não é um anjo, uma criatura. Hein? Nós não estamos encantados aqui com o arianismo. Ou então com... Você bate na porta lá de domingo. Toque, toque, toque. Quero conversar com você. Não, já sou cristão. Eu quero conversar com você. Olha aqui, ó. Jesus não é Deus. Ele é um Deus. É um novo mundo. Novo mundo, nova era. Novo mundo para a própria Escritura. Não. A experiência de Jesus é outra. Ela está relacionada a isso mesmo. Eu sou. Eu sou. E quando o místico ele reconhece isso, ao contrário daquele que nasceu de novo, a conversão ela vai além do novo nascimento. Temos essa aula no nosso canal. Está até no título, inclusive. Fala sobre a conversão, novo nascimento, sobre a misericórdia. Está no título aí. Quando você vê... Essa aula se chama Novo Nascimento, Misericórdia e Conversão. Uma aula em 2 partes. Novo nascimento, você está preocupado com a salvação. Na conversão, você é imergido no mistério da Trindade. A conversão ela é mística. Na conversão, ao contrário daquele que nasceu de novo, Jesus não é a coisa importante, certo? Porque para muitos jovens adoradores, Jesus é importante. Eles já entenderam. Mas tem aqueles jovens que vão entender que Jesus é a coisa mais importante. Opa, já estamos num nível mais elevado. Mas ainda não se concretizou, né? A experiência ele ainda é humanista em sua essência. Então você reserva uma parte para Jesus, mas na sua essência você continua humanista. O amor ele não é sinérgico, ele não produz comunidades autênticas. É um amor líquido de Zygmunt Bauman. Não há uma coesão mística. Você pode de repente estar ali numa experiência
de uma conversa ali com cristãos mais profundos, e depois você está lá no âmbito mais, vamos dizer assim, você está no âmbito secular, você encontra uma pessoa ali que nunca quis saber mais nada de Jesus nem nada. E você está conversando ali e aquela pessoa, nossa, que pessoa legal, interessante essa pessoa, ela tem ideias bacanas assim. Quer dizer, não tem muita diferença. Não... A experiência, se você estiver numa comunidade conversando ali com aquelas pessoas, depois você está num âmbito mais secular, com pessoas que não são da igreja, tem tanta diferença assim? Não existe. Se não existe, então não existe a coesão mística, a sinergia não aconteceu. Não ocorreu a sinergia. A igreja é dissolvida na cultura. Ela não é institucional em sentido pleno, ela é dissolvida. Nós estamos na cultura cristã ocidental. Então nós poderíamos dizer também que nós estamos na civilização cristã ocidental, que não é a civilização hermética ocidental, tampouco a nova era ocidental, ou tampouco a civilização ateísta ocidental. Ela continua cristã. É cultura, não é contra a cultura. Porém, ela foi afetada pelo Renascimento, sim, pelo Iluminismo, sim. Ok, humanismo, essa dialética. O que ocorre? Ocorre o seguinte, podemos dizer então que nós vivemos na igreja cristã ocidental. Se é civilização cristã ocidental, então a igreja é cristã ocidental. O Ocidente ele é uma igreja. Então a igreja ela é dissolvida. Não faz muita diferença você conversar com uma pessoa dentro da sua comunidade cristã e com uma pessoa que você está lá trabalhando no seu âmbito secular. Não há diferença, muita diferença. Os cristãos eles não são tão emocionantes assim, do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista das ideologias, do ponto de vista de suas escolhas, do ponto de vista da afetividade, do ponto de vista da entrega ao ser humano, como você vê, por exemplo, na Irmã Dulce, como você vê, por exemplo, em Zilda Arnes, como você vê, por exemplo, em William Wilberforce ou Martin Luther King, para não queimar um pouco o filme da igreja protestante, né? A gente vai levar uma surra dos católicos até o fim da história. Que já que é para falar de Martin Luther. Ao invés de falar de Martin Lutero, vamos falar de Martin Luther King, né? Acho que já dá para ser mais emocionante. Inclusive, a possibilidade que uma grande guerra seja vencida por uma igreja desunida, sem que haja a unidade da igreja, é praticamente nula. O maior avivamento da história da igreja é o movimento da renovação litúrgica dos comportamentos e da liturgia. Ele é música. Ele é arte e ele é música. Ele é arte na dança, ele é arte no teatro. Ele é arte como estética. Mas ela é essencialmente música. Não tem mais nada a ver com a experiência da harpa cristã, do cantor cristão, daquelas músicas muito antigas, de reverência a um Deus distante. É uma outra coisa absurdamente distinta. E quando você começa a avançar nesse worship, em que você percebe? Vamos fazer uma filosofia da adoração, ok? Essa filosofia da adoração é essencialmente filosófica. Você vai abordar também aspectos psicológicos, da psicologia, se quiser da antropologia, se quiser de uma sociologia da igreja. Mas é essencialmente filosofia da adoração. Beleza. Quando você avança o worship e você pega aquela música, ó, quão lindo esse nome é, você tem ali o ápice da experiência mística de adoração. Eu acho difícil você atingir um nível mais elevado que esse. Quando você olha, por exemplo, no que está acontecendo hoje no Brasil, hoje quando? Vamos dizer assim, 2022. Quando você observa, por exemplo,
o movimento de adoração contemporâneo brasileiro, você percebe que já estamos caminhando por uma experiência tão emocionalista e desesperada nessa busca por um Jesus que não é concreto ainda na cultura. Qual que é o aspecto que nós estamos vendo no avanço da cultura de adoração? É que ela não se efetiva como relacionamentos cristãos na cultura. Porque o humanismo renascentista esse humanismo de Lutero, de Francesco Petrarca, de Pico della Mirandola, de Marcílio Fitino, de Nicolau de Cusa, esse renascer, propor um novo mundo que é modernidade, não mais medievalista. Na Idade Média, Deus era respirado pela cultura. A Idade Média produziu Inquisição, fogueira, indulgências e cruzadas. A modernidade de Martim Lutero produziu duas guerras mundiais, Hiroshima, Nagasaki, também é bom lembrar, Auschwitz, o Holocausto, regimes totalitários de extrema direita e de esquerda. Ela produziu a cultura do ódio, que é o assassinato entre pessoas. Você é da esquerda? Eu mato você. Você é de extrema direita? Eu mato você. Vamos dialogar? Não é possível. O diálogo é com armas. Comprem armas. Martin Luther King, ele dizia: vamos abaixar as mãos, não reajam. Vamos lutar pela paz, pelos nossos direitos. Estude a história, a biografia completa. Faça uma pesquisa sobre a biografia de Nelson Mandela. O que tem a ver o pacifismo desses pacificadores como os pacificadores, eles estão nas bem-aventuranças do Sermão do Monte de Jesus, ok? Pacificadores como Teresa de Calcutá, como Abraham Lincoln, como Gandhi. O que isso tem a ver com uma guerra política? Ok. Calvino matou muita gente, inclusive com a Inquisição. Né? Outra coisa, por exemplo, um aforismo para a pós-modernidade. Nietzsche é admirado, Francisco de Assis é temido. Você acha que a possibilidade do protestante gostar de Francisco de Assis é maior do que ele gostar de Nietzsche? Bom, o humanismo que foi inventado por nós protestantes, embora eu não me considere luterano, tá? Não estou falando da igreja luterana, da comunidade luterana. Eu estou falando da ideologia de Martim Lutero. Eu sou protestante como um evangelicalista, né? Evangelicalista. Eu me identifico mais com Alvin Plantinga, com William Lane Craig, com William Alston, com Robert Aldi, com Peter Van Wagen. Eu gosto da Hillsong. O que isso tem a ver com Martim Lutero? Né? Com as 95 teses. Mas o movimento ele não se concretiza. Nós estamos indo agora para uma experiência mais de desespero mesmo. Emocional. Eu preciso de Jesus, eu sou desesperado por Jesus, mas o que está acontecendo hoje?
Não existe mais a experiência da sacralidade que existe na Idade Média, nós falamos isso na aula. Sacralidade, humanismo e adoração. Não existe mais sacralidade. O que existe é uma mistura entre a experiência hedonista secular e a experiência mística cristã. Elas são vividas numa espécie de simbiose que ela se dá em um entretenimento contínuo no qual você não pode pensar sobre nada que vem após a morte. Você não pode pensar sobre a cultura. Cultura não é desejável. Profundidade não é desejável. Superficialidade tornou-se um elogio. Profundidade é temida. Se eu me relacionar com uma pessoa em profundidade, eu corro o risco de ser compreendido. A imersão na autoridade, na alteridade, ela é bloqueada. Então não existem relacionamentos concretos. Existem relacionamentos líquidos, zygmuntianos, ou melhor, baumianos. Experiência que vai falar Zygmunt Bauman. Isto é para a igreja. As instituições, as lideranças pastorais, o discipulado, eles não mais efetuam a experiência mística. Eles não mais emocionam a cultura. O worship, ele inicia uma experiência mística, mas ele nunca se concretiza até o final. Quando nós citamos o discernimento aqui em nosso canal, nós vamos dizer aquela frase, né, que o próprio teólogo ortodoxo Marco Ivan Rupnik, no final do seu livro, ele faz uma citação de Cassiano Romano. E ele diz que sem o carisma do discernimento, nenhuma virtude pode ir efetivamente até o fim. Ela é de fato mãe e guardiã de todas as virtudes, o carisma do discernimento. O neomedievalismo é uma era de discernimento. Certo? No centro do coração de toda essa experiência está a experiência da sinergia. A sinergia, ela não é vivida dentro de uma denominação. A sinergia, ela é vivida no mundo, dentro do qual é necessário fazer uma escolha. Algumas escolhas, né? Por exemplo, a experiência de Jesus, ela só se tornará concreta quando eu não entregar tudo de mim. Uma parte de mim, mas tudo. A minha alma, o meu espírito, o meu coração, as minhas forças, que é a vontade. O meu entendimento. Precisa estudar filosofia. Não tem outro caminho. E senão nós não estaríamos aqui na nossa escola gratuita, que nós falamos coisas complexas, mas a gente espera ser também acessível em alguns momentos, né? Pelo menos. Né? Embora nem sempre vai ser intencional, tá? Tem um professor meu, muito bom da faculdade de filosofia, que ele falou assim, olha, se você está lendo ali um filósofo, ele não é difícil, você está perdendo tempo. Então, a autoajuda, ela vai emocionar muita gente, né? 6 passos para a felicidade, deixe a timidez em 3 dicas para vencer a timidez. Quer dizer, a filosofia, ela é algo que veio de Deus, certo? Não foi o diabo que inventou a filosofia. Ou a história, ou a geografia, ou a matemática, ou a lógica. Por que as pessoas têm medo da filosofia? Porque não conhecem. Para você conhecer, você precisa de um tempo, né? Não vem de uma hora para outra. É muito difícil, mas ela é acessível. É que o ser humano, ele tá tão mergulhado na era da informação, é tanta bombardeio de informação, TikTok, isso, aquilo, pá, mas não há conhecimento. Então a pessoa vai se assustar com a filosofia mesmo. A mente dela não está evoluindo, progredindo. E os ateus dão um banho, né?
Eles conseguem. O ateu ele consegue explicar o cristianismo, o ateu mais acadêmico, ele consegue explicar o cristianismo de uma maneira que ele conseguiria até converter uma pessoa. Um místico hermético também consegue fazer a mesma coisa. Ele consegue explicar tanto o místico mais hermético quanto o ateísmo, quanto o ateísta, eles são mais profundos em sua exposição do cristianismo do que o próprio cristão mediano. Cristão mediano, essa igreja que vai enfrentar a grande guerra. Bom, abandone isso. Você deve entregar Jesus, não apenas seu coração, mas também a sua alma, seu espírito, a sua mente, o seu raciocínio, a sua inteligência, sua capacidade lógica, cognitiva e também o próprio corpo. Dentro da própria tirania, telemita do hedonismo, que chega a ser uma experiência cultural hoje, uma experiência cultural quase mágica, quase cósmica, quase o tantrismo, né? Existe uma ciência de entender o seguinte, o neomedievalismo é a era do espírito. É a era em que o mundo espiritual ele fará mais sentido do que o ceticismo. É um mundo em que nós precisamos entender. Você concorda comigo que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo? Ou melhor, não é um. São 9, é um fruto só, né? Só existe um fruto. Tem 9 características. Você concorda que a amabilidade é uma característica do fruto do Espírito Santo? A amabilidade, uma certa doçura da personalidade, vem do Espírito Santo. Você concorda comigo? Agora, por que a temperança ou o domínio próprio ele é proibido pela cultura? Porque o cristão de hoje ele está condicionado por leis biológicas. É só você olhar para a natureza, por exemplo. Você vai lá olhar para o reino animal. Você vê o mundo dos mamíferos e assim por diante, dos insetos. As sensações, elas são. Descartes ele falava que as sensações elas estão em dúvida. O que você tem mesmo é o eu pensante. Bom, na prática não é assim que funciona. O mundo ele está impregnado, é o mundo dos sentidos, né? Paulo vai dizer o seguinte: o domínio próprio ele é uma característica do Espírito Santo, mas ele não pode ser efetivado. Aí você vai falar, bom, Anderson, o que está acontecendo é o seguinte: é muito difícil alcançar um estágio de domínio próprio na sociedade de hoje. Não, não é. Não é muito difícil. É impossível. Hoje, vamos dizer assim, no século XXI. No mundo líquido do que nós vivemos, o mundo do metaverso, o mundo de uma teia de relacionamentos, de um mundo virtual que não é mais um mundo real. O celular, você toca no celular. É um mundo estético, extremamente estético. Somente existem duas maneiras de você viver o domínio próprio efetivamente. Como o João da Cruz fez, por exemplo. Ele ficava ali no mosteiro, totalmente afastado do mundo, né? Totalmente afastado. Ou então, dentro da experiência do próprio casamento, do próprio matrimônio. Mas aí você vai entender que você tem que entender o seguinte: complementaridade, complementaridade profunda é algo que exige um encantamento de duas partes por o reconhecimento
da seriedade do que é isso, né? Essa coesão mística que se propõe como exclusiva. Não como você dizer, bom, eu tenho minha melhor versão, eu tenho minha pior versão. E eu, de repente, tenho um muro ali, eu tenho há dois lados do muro. Bom, é claro que já há pastores dizendo isso, né? Pastores. Beleza. O conhecimento do bem e do mal, ele não se distingue por você ir lá e assassinar 6 milhões de judeus, por exemplo. Isso não é o conhecimento do bem e do mal. Isso é maldade humana. Tem nada a ver. Você chega e vai, eu vou matar uma pessoa, porque eu quero pegar o tênis dela. Isso não tem nada a ver com o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal é quando você tem capacidade para amar. Amar uma pessoa, o ser humano. Amar com espírito até de fraternidade, um espírito mais fraternista, um espírito de pretende quase ser uma sinergia, mas não é. Você tem um interesse ali, né? Vamos nos unir para unir propósitos, vamos dizer assim. E você consegue ter essa dimensão. Agora vamos para o âmbito mais informal, não o âmbito formal. O âmbito informal, que ele é universal, a experiência do Aion ela é universal. Apocalipse diz que o mundo inteiro adorará a besta que sobe do mar. O mundo inteiro. O mundo será castigado com pragas. As pessoas não se arrependerão de suas feitiçarias. A apostasia de Paulo, que eu chamo de a grande apostasia, que já está ocorrendo hoje, ela será quase universal. Quase universal. Quando Jesus diz, é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no céu, eu não vejo isso como uma crítica à prosperidade. Essa palavra nem deve ser falada, prosperidade, né? Vamos esquecer, eliminar essa palavra do dicionário. Né? Você ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, Jesus não vai estar ali aborrecido com isso. O problema é o Deus Mamon, né? Você viu Jesus na sua frente e de repente o Deus Mamon foi mais interessante, né? Você deixaria tudo por mim? Bom, não. Esse é o lance, o problema do humanismo. Inclusive dentro do próprio worship, no qual todos nós estamos, né? É. O místico, para o místico, Jesus não é a coisa mais importante. Né? O adorador, ele considera que Jesus é importante. E há aqueles adoradores que vão dizer que Jesus ele é muito importante e finalmente haverá aqueles que dirão que ele é a coisa mais importante. Mas não há concretude. O místico, a conversão, o convertido, quem passa pela experiência mística, ele passa por uma experiência de pobreza na qual ele é afetado por Jesus. Ele se apaixonou, ele foi afetado, prejudicado, né? São tempos desperdiçados. É uma cultura do desperdício. Você perde, você tem perdas. Adoração silenciosa, no anonimato, ela ocorre dentro das noites escuras. E ela ocorre dentro da perda. Momentos desperdiçados. Quando você não consegue fazer qualquer outra coisa. Então o místico ele foi além. O místico ele entendeu que Jesus jamais foi a coisa mais importante. Jesus é a única coisa importante. É isso que Francesco Petrarca, Martinho Lutero, Descartes, Leibniz, Spinoza, eles vão obscurecer isso e hoje não é mais possível você enxergar isso. O segredo da existência não é que Jesus é a coisa mais importante. Ele é a única coisa que realmente possui valor. Nada mais possui. Não é que as outras coisas perto de Jesus são nada. É que as outras coisas perto de Jesus, não é que elas são nada. Elas são nada em si mesmas, elas são nada.
O próprio Deus não vai falar para Jesus estava ali? Ele não vai falar para Jó: quem é que me deu alguma coisa para que eu possa retribuir? Né? Se um terço dos anjos escolheram ir contra Deus, que tipo de bondade tão profunda que existia no céu, né? Que é, vamos dizer, quase da metade? Como assim, né? Quer dizer, se a própria Escritura vai dizer que Deus olhou ansiosamente, ele esperou pacientemente. Se alguém o buscasse, ele não encontrou nem sequer um que o buscasse. Ninguém entendeu. Por isso que teve que ter lá um preço de sangue, teve que ter um sacrifício, tal. Não adianta você apenas fazer boas obras, teve que ter a crucificação, tá, beleza. Qual que é a questão aqui? A questão ela é muito profunda. Não existe bondade fora de Deus. Não é que a bondade da criatura ela é inferior, ela é um nada comparada com Deus. Não, ela não existe efetivamente ela não existe. Não, nada, as coisas são nada. A experiência da existência é um nada do próprio existencialismo. A filosofia existencialista percebeu isso. É um nada. Quando você vai para o existencialismo, você vê todo aquele pessimismo ali. Eles estão falando a verdade, não existe sentido mesmo, não tem. Os próprios cientistas da religião, eles reconhecem que as religiões são sistemas de sentido. O islamismo ele tenta encontrar um sentido no Deus transcendente. Só que não existe um Jesus misericordioso que dê acesso a esse Deus transcendente. Os judeus buscam um Deus transcendente, que não é um Deus politeísta. Não são deuses politeístas. Eles estão certos, é o Deus transcendente. Mas eles não possuem uma cruz misericordiosa que abraça o mundo. A experiência da crucificação ela é algo distinto de qualquer outra experiência religiosa, seja mesmo de religiões abraâmicas. E quando você vai para o hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo, são vários deuses. Ok. O Deus transcendente é o Deus da cruz. Quando nós temos essa experiência mística, o que nós estamos percebendo? Eu, eu tenho algumas heresias pessoais, né? Nós sabemos que a angiologia ela é um terreno bastante assim, desafiador para especulação teológica e filosófica. Portanto, eu não faço afirmações. Eu tenho apenas heresias pessoais que são opiniões que... Não, opinião, não. São especulações. Por exemplo, vocês acreditam que os anjos possuem o Espírito Santo? Para mim é uma coisa óbvia. Todas as pessoas que eu perguntei, pessoas assim da igreja, falaram: não, os anjos não têm Espírito Santo. Como o Espírito Santo é aquela pessoa, ele é quem convence o homem do pecado e do juízo, parece que a função do Espírito Santo é apenas só essa. Se os anjos eles já não precisam ser convencidos, então não precisa do Espírito Santo. Eu já vi pessoa falar que o Espírito Santo ele foi criado no momento do Pentecoste, sendo que já ali, no começo de Gênesis, ele pairava sobre as águas, né? O vento tempestuoso. Bom, o Espírito Santo ele sempre existiu. Ok. Agora tem uma heresia ainda mais desafiadora. Uma pergunta que eu faço. Um terço dos anjos foram enganados. Não é pouca coisa. Vamos dizer que foram bilhões. Estão aqui no mundo. Existem os guardiões dos portais e aí vai. Eles têm os nomes. Cada um tem um nome, cada um tem uma personalidade, cada um. Isso é bastante conhecido por eles. Bom, não por nós, né? Se você quiser estudar isso, bom, eu recomendo você saber muito bem onde você está pisando, porque o chamado para a guerra, ele se dá em vários níveis, ele é para pouquíssimos, pouquíssimos. E
você vai enfrentar coisas que nem mesmo João da Cruz imaginou. Quando você entra aqui, nesse aspecto, 1/3 dos anjos é absurdamente grande. Tanto em números absolutos como em porcentagem. O céu era puro, ele não conhecia o mal. A experiência do mal ela foi inventada em algum momento. Ok. Se ele encantou-se por causa do seu resplendor, esse resplendor ele era uma... Assim, vamos dizer, ele era uma estrela, né? Como uma estrela da manhã. Ele refletia uma luz maior, que era Jesus. Jesus ele dirá, eu sou a estrela resplandecente e eu darei estrela resplandecente para a igreja. Ele vai dizer em Apocalipse, eu darei. O livro de Daniel fala que os santos brilharão como as estrelas do firmamento. O livro de Jó fala que as estrelas juntas jubilavam, se alegravam. Quer dizer, então não é uma grande coisa você ser uma estrela da manhã. É meia boca, né? Porque Jesus, ele é a verdadeira luz. Ele é a fonte da luz, vamos dizer. Ele é a estrela. As outras estrelas, elas são estrelas por analogia, mas eles estão refletindo. Ok. Agora, qual que é a minha heresia? Quando eu falo heresia, eu estou até utilizando uma certa linguagem um pouco assim, irônica, né? Porque eu não estou indo contra a dogma da Trindade, não estou indo... Estou especulando, né? A filosofia, ela especula. Vamos supor que esses 2/3 dos anjos que não pecaram, será que em algum momento eles foram tentados a isso? Aí você vai falar, não, nunca. Também acredito que pode ser que não. Mas se porventura, e isso é especulativo, se porventura em algum momento eles foram tentados, então o sacrifício de Jesus, ele não se torna apenas disponível para a humanidade, mas também como algo cósmico para toda a criação em sua toda plenitude. Isso também é algo que descentraliza a experiência de Jesus como algo apenas para o homem, né? Nós estamos acreditando que nós somos o espetáculo dos anjos. Paulo ele vai falar algumas coisas ali, mas temos que ver o sentido do que ele está dizendo em alguns momentos, né? Mas a experiência mais humanista, que não é a de Paulo, a experiência mais humanista que é a do Renascimento, ela centraliza o homem. Agora o homem ele possui dignidade, ele possui direitos humanos. Os direitos humanos são algo bom, claro que são bons, maravilhosos, essenciais. Mas quando Pico della Miranda ele vai se encantar com a dignidade do homem, ele já está considerando que o homem é mais importante do que Deus. Para o místico, Jesus não é a coisa mais importante. Ele é a única coisa importante. Única. Ele depende de Jesus. Ele, para ele, se ele tivesse que ir para o inferno, mas Jesus existindo, ou ele tivesse que ir para o céu, e no céu Jesus não existisse, ele preferia passar no inferno para que Jesus possa existir. Isto é a mística. O neomedievalismo é uma era na qual a sacralidade ela volta a estar, e assista a nossa aula Sacralidade, Humanismo e Adoração. Ela volta a estar no centro de maneira mais radical do que antes, mas sem aquela dimensão, digamos assim, de uma pobreza mais melancólica ou talvez precária. Ela também contém o espírito da adoração contemporânea, que é a experiência da felicidade de adoração da juventude livre, ou melhor, a adoração dos jovens, adoração livre, uma oração de amor para Jesus.
Mas dentro dessa experiência ele vai viver o espírito da sinergia, que é o transbordamento da personalidade além de qualquer bloqueio possível. Ou seja, ele consegue fazer o que Jesus diz. A cidade edificada sobre o monte. Jesus que já dizia que João Batista era uma lâmpada que irradiava. Porque a segunda-feira é muito mais desafiadora do que o domingo à noite. Para quem ainda está ali naquela experiência mais institucional, esperando pela concretização de um espírito de comunidade que nunca se concretiza na história e nunca se concretizará. A dimensão da sinergia é uma dimensão que está no mundo. Ela não é institucional. Ela está no oikomene. É importar-se com o humano, importar-se com o homem, não enquanto filáusia, sentimento em relação a si mesmo. É ter a experiência de Jesus que está no outro, às vezes de uma maneira que você nem imagina. E você vai, através de exemplos, através da sua própria vida, trazer esse impacto que é amar a Jesus com toda força, vontade. E a gente pode falar muito sobre a vontade, vamos falar depois. Vontade é um tema vasto. Com todo o coração, com toda a alma, o espírito, o entendimento cognitivo, cérebro, o entendimento, e digamos também, com o próprio corpo. Então a dimensão da castidade, ela deve ser inserida de maneira radical, novamente dentro dessa experiência do neomedievalismo, porque é uma totalidade de entrega. Né? É uma totalidade que volta àquele desafio da sacralidade, mas ela está dentro da proposta da própria família, que é atacada hoje, é criticada. A família hoje, ela é criticada. A experiência da família é ela que protege esse sentido da entrega irredutível a uma santidade que nunca se efetiva, mas ela se efetiva quando você possui essa dimensão afetiva de entrega exclusiva. Isso é o casamento projetado por Deus. Por isso, necessária uma escolha determinada em relação ao que é o sentido da próprio sentimento da complementaridade, né? Você observar bem aquilo que se encaixa em você e viver essa vida devocional do dia a dia como um propósito que vai até o fim, né? Até os dias ali da velhice. Essa é a experiência da igreja dentro da própria casa. A sinergia, ela abrange. Quando você tem a experiência das comunidades, bom, mas aí nós não mais temos, né? No Manifesto Místico foi falado que aquele cristão mediano que vive uma falsa experiência, que eu vou considerar aqui litúrgica, tá? Ele está tão distante de Jesus que até o jovem que vive uma espiritualidade hedonista está mais próxima de Jesus do que ele. Então a instituição hoje é um grande problema. Então qual seria o caminho da sinergia? Seria o transbordamento ao próprio mundo, no dia a dia, ao próprio mundo, porque todo mundo é cristão no Ocidente. Inclusive o ateu, todo mundo tem uma perspectiva do que é Jesus. O ateu também tem isso aí. É algo inescapável. Inescapável. Lentamente a cultura espera para o momento em que poderá ocorrer uma grande tribulação. Não sabemos se haverá arrebatamento ou não. Não compreendemos muito bem como será efetivada a última semana
de Daniel. Mas uma coisa nós sabemos: é guerra. É guerra. A grande guerra já começou. Entender o que é isso é estudar a história da filosofia, compreendendo qual que é o embate do neoplatonismo com a mística de João da Cruz. Por que Hegel está errado e João da Cruz está certo? Por que Helena Blavatsky está errada e Teresa de Ávila está certa? Por que Teresa de Lísio é mais interessante do que Bima, que se escreve B-O com trema H-M-E? Por que Goethe ou Schiller? Porque as poesias deles são menos interessantes do que a experiência da adoração que você encontra em letras de músicas como, por exemplo, da Hillsong, que são poemas. Estão ali também numa estética da arte também, que não é o romantismo alemão, mas é a estética da arte da igreja. Nós vivemos agora a igreja dentro do mundo, não mais dentro dos templos. Eu não vejo mais sentido em acreditar que ser crente ou ser católico faz você melhor do que uma pessoa que está no mundo. O significado da sinergia é entender que o mundo inteiro deve compreender que agora o mundo ele é espírito e não matéria. Ele é mundo espiritual e não mundo físico. Nós estamos também no mundo espiritual. O planeta Terra ele também está dentro de uma dimensão. Bom, podemos entender que há vários níveis, várias esferas, né, de possibilidades de entender o que é um mundo efetivamente. Que são regiões celestiais. O que é a consciência? A nova era estuda a consciência? Então o que o cristão também estuda? Você acredita que o Hegel acreditava que que o hermético podia alcançar o saber absoluto, se unindo ao espírito absoluto. A experiência esotérica ela acredita, a experiência hermética acredita que você pode expandir a consciência. E o cristão pode? A questão aqui é a seguinte, querido, sabe de uma coisa? O cristão ele possui a mente de Cristo. Ele discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. O Espírito Santo que está em Deus, na Trindade, ele sonda as profundezas de Deus, conhece tudo que ali está, e ele também está no cristão convertido. Vamos esquecer um pouco o novo nascimento. Vamos falar da conversão. Basta assistir nossas aulas. Temos a nossa aula Novo Nascimento, Misericórdia e Conversão. A mística é o único cristianismo que salvará a história. A sinergia é o que manterá a chama acesa. E dentro desta sinergia haverá o verdadeiro amor concreto. Não será admitido o amor líquido. O amor concreto é um amor que é para sempre. Ele não admite rupturas ou distanciamento. Esse amor, ele é algo que tem a ver com fidelidade da amizade mística. A amizade mística, ela não tem nada a ver com o abismo da cultura pós-moderna. Já é passada a era pós-moderna. Estamos no neomedievalismo. E dentro desse espírito de sinergia, que está dentro do mundo ocidental, não reentendido mais como liderados por discipulados, ou sendo o tempo todo ali dentro de estando debaixo de uma cobertura espiritual. Não. Você tem ousadia para entrar no santuário. Para você efetivar a adoração como sinergia, você precisa entregar a sua totalidade a Jesus.
Ainda mais do que era feito na Idade Média, como falávamos da sacralidade, que está naquela aula sacralidade, humanismo e adoração. Você deixa tudo, você se torna essa experiência, mas dentro de uma perspectiva contemporânea, de uma adoração, que ela transcende a música. E dentro dessa sinergia haverá aqueles que estarão armados para a grande guerra. Haverá aqueles que estudarão profundamente a cultura hermética e todas as suas implicações, até as profundezas, até o abismo, entrarão dentro do inferno, conhecerão esse ocultismo mais profundo, não serão afetados por ele, quer dizer, passarão por noites, evidentemente. Passarão por terrores inimagináveis da própria mente. Vamos dizer que ele vai sofrer opressões, que ele vai passar por experiências desafiadoras, muito desafiadoras. Mas ele não vai contaminar a mente, ele vai entender o que é esse hermetismo e vai mostrar por que João da Cruz ele humilha Goethe, por exemplo, por que a igreja ainda pode ser acreditada como bela, apesar de todo esse Deus Mamon, de toda essa confissão positiva que foi influenciada pelo movimento Novo Pensamento. A lei da atração também foi influenciada pelo Novo Pensamento. Agora, o homem dá ordens para Deus, o universo conspira a favor do homem. O homem não mais ora, ele dá palavras de ordem. Bom, na verdade, não é isso. Isso não é igreja. A igreja é a santidade de Jesus invadindo a história, invadindo o Ocidente, como as águas cobrem o mar. Por que não falar sobre o Oriente? Isso é para os missionários que irão para a janela 1040. Ali eles entrarão num lugar onde a igreja não é cultura, não é filosofia, não é uma experiência cultural. É confronto a um terreno ainda não dominado pela igreja como cultura da própria civilização. Dominado como? Vamos dizer assim, é dominado ideologicamente? Não. Nós estamos falando do mundo espiritual. Isso não tem nada a ver com você estar ali querendo que um presidente, por exemplo, apoie uma causa que interesse a igreja institucional, né? Nós estamos falando de autoridade no mundo espiritual. Quem irá para a guerra? A grande guerra. Digamos que 1914 inicia um período de 1914 inicia um princípio de dores para a humanidade dentro da noite da modernidade. Já que Alvin Plantinga ele nasceu e destruiu o ateísmo, bom, a igreja está salva. Ok. Onde está a beleza da igreja? Está em você, quando você superar todas as noites. Quando você realmente amar o ser humano. Mas isso não é necessário. Quando se inicia a Grande Guerra? Poderíamos dizer que ela se inicia agora. Como que é feita a Grande Guerra? Ela é feita, primeiro, você precisa estudar a história da filosofia. Você precisa crescer intelectualmente. Outra coisa, a oração contínua da igreja tem a ver com a Grande Guerra. A unidade da igreja tem a ver com a Grande Guerra.
Quem é o detentor que impede a chegada do anticristo? A igreja será arrebatada? Bom, ela não foi. E o hermetismo ele está invadindo o sentimento de apostasia, está se tornando quase universal e muito sutil. Inclusive através da mentira, onde as pessoas parecem ser cristãs profundas. Fazem declarações de amor para Jesus, mas não são cristãs. Tornou-se impossível discernir quem é um cristão. Mas isso é possível através de uma filosofia mística. Mas João da Cruz também ele é central para entender isso. Mas e você, querido? Você está preparado para a grande guerra? Nem todos orar por aqueles que forem. Mas e você que foi chamado? Você irá? Aquele que é perfeito, ele, pelos seus exercício constante, ele consegue discernir tanto o bem quanto o mal. Ele discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Existem aqueles que se acham muito fortes conversando dentro do escuro. Para quem acende a luz, eu digo: esse chamado é para os verdadeiros fortes. Esse chamado é para os fortes. Para os fortes. Para os fortes. Para os fortes.